pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos, tá? Esse é um conteúdo que a gente já estudou lá no 6º ano, mas a ideia lá era vocês reconhecerem que pronomes eram esses, e a gente falou um pouquinho também sobre a função, mas a prof não entrou muito no uso, né? Hoje a gente vai falar do uso e das possibilidades do pronome demonstrativo, tá? Esse é um pronome que nos ajuda em muitas coisas. Nos ajuda não só a indicar a posição das coisas com relação aos interlocutores, mas também nos ajudam a fazer referências no texto, né? Às vezes, para não repetir coisas, né? A gente usa o pronome demonstrativo como um substituto do substantivo. Ele é um pronome substantivo, ou seja, ele substitui o substantivo, tá? Então, vamos lá. Ó, os pronomes demonstrativos são aqueles que são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outra ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Quando eu falo aqui em discurso, eu falo de texto. Então, eu posso usar o pronome demonstrativo para fazer referência dentro de um texto a um elemento, tá? Então, ele vai ser um pronome substantivo nesse caso, porque ele vai estar retomando alguma coisa. Então, ele pode ter uma relação de tempo, de espaço e de relação dentro do texto, discurso. Esses aí são os pronomes, ó. Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Este, estes, esta, estas, isso. De segunda pessoa. Esse, esses, essa, essas, isto. De terceira pessoa. Aquele, aquelas, aqueles, aquela, aquelas, tá? Então, eu tenho os pronomes variáveis e os que são invariáveis, porque não tem issos, nem istos, nem aquilos, né? Eles são invariáveis. Já o esta e o este, eles são variáveis, tá? Então, e o aquela também, né? O aquele. Então, eles variam ali de gênero, eles variam em gênero e variam também singular ou plural. Os pronomes demonstrativos, eles podem se unir a outras palavras, gerando formas mistas, como nessa, desta, daquela. Então, eu incluí uma coisinha ali antes, né, e transformei numa nova palavra. Uma coisa muito importante de frisar é que na fala, a gente acaba cometendo erros de uso do pronome demonstrativo. E isso geralmente não é um problema na fala. Porque quando a gente está falando, a gente consegue gesticular e demonstrar, e aí fica compreendido. Agora, no texto, isso pode causar problema, e aí pode causar ambiguidade, ou ou pode acontecer de o texto não se fazer entender. Então, é importante reconhecer a importância e saber usar os pronomes demonstrativos. Então, com relação ao espaço, tá? Então, a relação do espaço vai estar relacionada com coisas, com distanciamento, né? Então, é essa relação. Então, olha, compro este carro aqui, ó, perto de mim. O pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Então, esta xícara na qual eu tomei café, esta, né? Esta, porque está perto de mim. Eu posso usar o essa, então aí compro esse carro, e esse carro daí já não tá tão pertinho de mim, mas ele tá perto da pessoa com quem eu falo. Então, se eu entregar para ti a minha xícara, eu vou falar essa xícara que tá perto de ti, né? Então, o pronome essa aí vai indicar algo que está próximo da pessoa com quem eu falo, e aquele aí distante de nós dois. Então, se eu coloco a xícara lá longe, eu vou dizer aquela xícara, né? Então, este vai indicar que a coisa está perto da pessoa que fala. Esse vai indicar que a coisa está perto da pessoa com quem eu falo, com o meu interlocutor. Afastado de mim, mas perto da pessoa com quem eu falo. E aquele vai indicar que está longe de nós dois, de ambos, tá? Ou só longe de mim, ou só longe de ti, ou longe de nós dois. Ó, coloquei um exemplo, adoro Calvin.
Oh, meu Deus, esse livro da biblioteca está atrasado 2 dias. O que farão? Eles vão me interrogar e me bater. Eles vão quebrar meus joelhos. Será que eu vou ter que assinar algum tipo de confissão? Eles vão te multar em 10 centavos. Agora devolva isso. Pelo modo como alguns desses bibliotecários olham para você, eu naturalmente assumi que as consequências fossem maiores. Calvin sempre exagerado, né? Vamos encontrar aí o pronome demonstrativo. Vamos ver. Eu tenho no primeiro quadrinho. Não vai aparecer uma coisinha. Aqui. Eu tenho aqui este, ó, porque tá próximo dele, ele tá falando, né? Tá pertinho dele, ele tá falando deste objeto. Depois, devolva isso. Olha ali, ó. Tá. Tem a relação do interlocutor aqui, então ela usou isso. Vamos ver se tem mais algum. Desses bibliotecários, ó, de que ele já falou, que é uma outra utilização, né? Ele tá pensando no passado, algo que ele já se referiu. Então, a gente vai ver em seguida, tá? Mas aqui eu posso perceber esses dois usos, né? Que levam em conta o distanciamento e o espaço. Aqui, porque está próximo dele que está falando. E aqui, ela tá entregando para ele, ó. Então, é isso, tá? Com relação ao tempo. Este ano está sendo bom para nós. O pronome este aqui refere-se ao ano presente. Uma coisinha fácil de relacionar é aqui, ó. O este, olha esse ST, tá? E aqui no presente eu tenho esse S e esse T aqui dentro da palavra, ó, tá? Este vai ser usado para quando a gente está relacionando a tempo presente, tá? Esse vai estar relacionado a tempo passado. E aí eu tenho os dois S's do passado e os dois S's do esse aqui, ó. Uma forminha de uma analogia, né? Pra gente lembrar. E aquele, assim, aí sim, tá se referindo a um tempo mais distante, né? Um tempo passado e um tempo distante, tá? Então, eu tenho aqui os 3 usos relacionados ao tempo. Então, este, para referir-se ao presente, este ano, né? Esse para referir a um ano passado mais próximo, né? Já passou, mas é próximo, faz pouco tempo. E aquele para se referir a um tempo bem mais distante, tá? Um passado mais distante. No texto, como é que a gente vai ver isso? Aí, isso aqui está relacionado lá ao uso no discurso, né? O pronome demonstrativo ele vai fazer referência ao que será dito ou ao que já foi dito. Então, em referência ao que será dito, emprega-se o este, esta, isto. A questão é esta: você está preparado para viver em outro país? Então, o esta foi usado aqui porque eu ainda vou dizer qual é a questão, tá? Então, aí eu estou fazendo uma referência a algo que ainda será dito. O isso, que é o exemplo ali do próximo, mas esse, essa, vai fazer referência a algo que já foi dito. Ó, não poderia comparecer à aula. Se fizer isso, corro o risco de piorar da gripe. Faltou um A ali. De piorar da gripe. Se fizer isso, o quê? Né? Se eu for à aula, se eu comparecer à aula, então é algo que já está no texto antes, ó. Já foi dito, tá, antecede, tá aqui, ó, antes, ó. Em referência a 2 elementos anteriores expressos, emprega-se este, esta, isto, para indicar o elemento mais próximo e aquele, aquela, aquilo, para indicar o elemento mais distante. Aqui é bem dificinho reconhecer isso. Nesse caso aqui, as ideias vão deixar claro, tá? O romance e suspense são gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso, tô falando dos suspenses, né? E aquele, sensível, romance. Então, por que eu usei aquele para o romance? Porque ele tá mais distante. Ele é o primeiro termo aqui ó, da frase. Ele tá mais distante desse termo aqui, aquele, tá? Então, eu vou usar aquele porque ele tá mais distante. E vou usar este para me referir a esse elemento que tá mais próximo, né? Porque suspense tá mais próximo do que romance, certo? Esse uso aqui a gente vai encontrar muito nos textos e ele
E aqui é que mora a questão da ambiguidade. Então, lembrando que ambiguidade é aquele duplo sentido, né? Eu quero dizer uma coisa, mas o texto fica ambíguo, ou seja, eu não consigo compreender o que ele quer dizer. Então, percebam aqui que o uso desse pronome, ele vai nos fazer entender completamente o texto. Claro, para quem entende da regra, né? Para quem sabe que isso é assim que se usa. A gente nunca pode esquecer que a gramática ela é a regra de uso do bem falar e do bem escrever, é isso que ela se propõe, mas ela não é exemplo do que se usa, né? A língua falada ela é muito mais prática, ela é muito mais mutável, então às vezes não cabe a gente usar essas regrinhas, né? Fica estranho, às vezes parece que a gente parece pedante usando essas regrinhas, mas no texto elas são essenciais, né? Eu preciso compreender, eu preciso saber isso aqui porque eu sou falante da minha língua e a minha língua é a língua portuguesa e essa regra aqui pode causar problema de sentido e aí eu quero me fazer entender nos meus textos, tá? Antes da gente se exercitar, então vamos retomar o uso dos pronomes, então. O pronome demonstrativo, então, ele tem 3 possibilidades de uso. Ele vai se relacionar ao espaço, ao tempo ou ao próprio texto. Quando eu me refiro ao espaço, ou seja, eu estou relacionando a algum objeto e o distanciamento desse objeto, eu estou demonstrando, olha, por isso que ele é pronome demonstrativo. Então, eu tenho que lembrar que quando está perto de mim, eu parto do este, perto de quem eu falo esse, longe de nós dois, aquele, né? Então, a questão do espaço aqui, ela é importante para caracterizar o uso. Tem até um desafio ali, ó. É o dinheiro que possuo na minha carteira. Eu vou usar esse ou este? O dinheiro na minha carteira. Eu estou falando, percebam aí a primeira pessoa, ó. Na minha carteira, que eu possuo na minha carteira. Então, se está próximo de mim, qual vai ser o pronome que eu vou utilizar? Acertou quem disse este, né? Este é o dinheiro que possuo na minha carteira. Está perto de mim. Agora, se eu dissesse assim, ó, esse é o dinheiro que tu possui na tua carteira, aí eu vou usar o esse. Ou vou dizer, aquele é o dinheiro que fulano possui em sua carteira. Né? Tá relacionado também às pessoas do discurso, né? Quando eu usei a primeira pessoa, eu usei o este. Quando eu usei a segunda pessoa, eu usei esse. E quando eu usar a terceira pessoa, vou usar aquele, tá? Também faz referência não só ao espaço, mas às pessoas do discurso. Com relação ao tempo, este está relacionado ao presente, esse ao passado próximo, e o aquele é um passado um pouco mais distante. E o futuro, professora? Não, daí o futuro não tem. É simples, tá? No texto, quando eu ainda vou me referir, eu ainda vou falar sobre alguma coisa, esta, porque eu ainda vou dizer. Quando é algo que eu já falei no meu texto, eu vou usar o isso, porque eu já fiz referência a ele, é passado. E usar sempre o este e o aquele quando eu tiver distâncias diferentes dentro do próprio texto, tá, pessoal? Então, assim, ó, o uso dos pronomes demonstrativos não são fáceis, tem muita gente que pedala e vocês podem pedalar também, não tem problema. A gente vai exercitar para aprender e a gente só vai aprender isso de maneira significativa fazendo uso disso. Então, eu vou cobrar depois do uso, por exemplo, do pronome de vocês dentro de um texto. A gente tem que saber usar esse recurso da língua, tá? A gente diz muitas vezes que o pronome demonstrativo é um elemento coesivo e é um elemento também que ele é importante porque ele vai fazer referências textuais, ele vai, para não repetir termos, lembram que eu falei? Assim como a gente usa o pronome a gente usa o pronome também para isso, né? Se eu disser assim, Juliana é linda, ela é também inteligente. Para não dizer Juliana de novo, eu usei o ela. Então, os pronomes, eles têm essa importância, essa função, é para isso que eles servem. Ou eles substituem, lembram que a gente falou no 6º ano?
ou eles acompanham o substantivo. O pronome demonstrativo, ele é esse pronome que substitui, que está no lugar de um substantivo, para que não haja repetição, tá? Eu fiz agora, eu vou deixar para vocês, junto com esse videozinho, essa aulinha, eu vou deixar um Google Formulário com já alternativa, tudo certinho. Eu fiz assim, valendo um ponto, mas é só pra gente ter uma noção de como a gente foi, tá? Não vale nota, tá? Vale pra tu saberes. Acertei 7 de 10, acertei 5 de 10, preciso estudar mais. Lá nas questões, todas elas estão explicadas. Então, tem um feedback lá para tu saber por que é aquela resposta. Mas isso não te limita a vir me perguntar. Façam as perguntas, eu tô aqui para isso. Tá, pessoal? Depois de fazer o Google Formulário, vocês vão lá para a gramática, que tem exercícios lá também. Se por um acaso a gente já fez esses exercícios o ano passado, não tem problema, vamos fazer novamente. Lembram que a gente sempre falava para não usar a gramática, para não escrever na gramática? Esse é um problema, né? Porque aí quem escreveu lá na gramática tem as respostas. Mas a ideia é exercitar, exercitar. Então, tu pode fazer no teu caderno dessa vez e até conferir as respostas depois, tá? Igualmente, eu vou corrigir com vocês. Aí, acho que a gente vai fazer uma videoconferência para isso. Tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Ai, sei que essa aula foi meio chata, assim, meio objetiva demais. Mas a gente vai conversando de outras coisas mais interessantes em outras atividades, certo? Porque isso também faz parte do estudo da língua, né? Faz parte da aula de língua portuguesa. Certo, turma? Saudade de vocês. Beijo grande. Se cuidem, tá? Prestem bastante atenção aí. Se tiverem dúvidas, vão me perguntando. Tchau!